Fala galera, aula de tegumento, a segunda aula sobre esse assunto. Nós vamos falar do tegumento do ponto de vista histológico. Vamos começar essa aula falando sobre o bronzeamento, depois vamos para terminações nervosas, vamos falar da derme, vamos falar também sobre algumas células importantes desse tecido. Eita, Bom, agora eu estava falando sobre esse tecido, vamos falar também sobre os anexos e algumas correlações clínicas, beleza? Então, se liga na aula aí, deixa seu like logo de início e se inscreva. Bom, olha só, como eu disse, nós vamos começar falando sobre o bronzeamento. O que é o bronzeamento? O bronzeamento nada mais é que um acúmulo de melanina. Algo que nós vamos entender daqui a pouco fez a produção de melanina aumentar em determinada área. E o que fez... Calma, vamos voltar só um pouquinho. E o que fez essa produção ser iniciada é os raios solares, que são o UVA, UVB e UVC, tá? Olha só, essa aí tá uma foto de uma pessoa que ficou bem famosa, ele era caminhoneiro, e um lado do rosto, que ficava voltado para a janela, pegava bastante sol e ficou desse jeito, olha só, cheio de rugas, porque ele provavelmente ficava sem proteção, e o outro lado ficava na sombra, ficava assim, olha, sem muitas rugas. Então, olha, nós podemos aprender com esse caso que para você poder ter um bronzeamento saudável, né, uma exposição aos raios solares de forma tranquila, você deve usar o protetor solar. Eu sei que eu acho chato, né, pessoalmente eu acho chato passar, mas é de extrema importância para a proteção contra os raios solares, que nós vamos ver quais são agora. Olha só, aqui olha, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Nós temos os raios UVA, que é o mais forte, o UVB, que é o mais simples, e nós temos um que não está representado aí, que é o UVC. Só que o UVC ele não entra no nosso estudo porque ele não chega a atravessar a nossa atmosfera. Então, contra ele está tranquilo. Agora, quando você utiliza o protetor solar, esses raios, eles vão voltar assim, olha. Eles vão bater na sua pele e vão voltar. Eles vão refletir. Eita, voltei foi o slide. Eles vão refletir, entendeu? Não totalmente, né? Obviamente, alguma parte desses raios vão penetrar na sua pele, mas mesmo assim, o protetor solar é de extrema importância para a proteção, principalmente dos melanócitos, que nós vamos entender daqui a pouco que são. E olha aqui eles aqui, ó. Esses aqui são os melanócitos. Bom, pelo nome eu imagino que vocês já saibam o que ele faz. Ele produz a melanina, que é o pigmento da nossa pele, né, do cabelo, entre outras coisas. Para que serve a melanina? A melanina, ela se deposita acima dos núcleos das células para proteger ela dos raios. Então, uma pessoa mais clara, ela vai ter uma alta tendência, né, comparado com uma pessoa mais escura, de desenvolver câncer de pele. Nós vamos ver no final da aula também sobre o câncer de pele, porque essa pessoa não tem proteção contra os raios ultravioletas, né, que é os UVA e UVB. E eles causam modificações no núcleo da célula, possivelmente causando o câncer de pele. Por isso também que é extremamente importante usar o protetor solar. Bom, o melanócito é uma das primeiras células que nós entendemos agora, e nós vamos agora entender as outras células que também tem na nossa pele. A primeira que nós vamos ver, ó, é as células de Merkel, e também pode ser chamado de epitelioides táteis. Essa é uma célula não queratinócita. A gente estudou na primeira aula células queratinócitas que produzem queratina. Essa não é uma delas. Olha só, ela fica no estrato basal, olha só, tá vendo? Ó, basal lâmina, e ela se liga a um nervo, olha só, ela fica exatamente em cima do nervo, que ela serve para transmitir, né, enviar o impulso nervoso para o seu nervo. Ele vai passar pelo axônio e vai chegar até o seu cérebro, para você entender as percepções de textura, basicamente. Então, olha só, chega uma pressão aqui por cima, olha, uma pressão aqui, essa célula identifica, passa para o seu nervo, ele vai pelo axônio, eita, nossa senhora, vai pelo axônio e chega no seu cérebro. Agora só, os dendrócitos. O dendrócito, ele fica na parte... os dendrócitos são esses aqui, ó, tá?
Esses são os dendrócitos. Só ver uma coisa, calma lá. Acho que eu passei demais. Aqui, ó. Células de Merkel, só pra gente terminar elas aqui, desculpa a confusão. Só uma outra foto, ó. Essa aqui é a célula de Merkel, o nervo, e aqui nós temos a derme, né? E a vena e a artéria, tá? Então agora vamos para os dendrócitos que eu tinha começado a falar, só que eu acabei me confundindo. Bom, esses aqui são os dendrócitos, olha só. Ele fica no extrato espinhoso, ele tem função de defesa, ou seja, é uma célula do sistema imune. Ele também é não queratinócito e ele faz a fagocitose, tá? Faz a fagocitose e ele é do tipo linfócito T, tá? Que é imunidade celular. Então ele faz o combate célula a célula. Nós temos os linfócitos B e T, né? Esse no caso é um linfócito T. Galera, eu tive que fazer um corte aqui depois porque eu dei uma informação errada. O dendrócito, ele não é um linfócito T, tá? Ele indica a célula transgressora para o linfócito T fazer o ataque. Tudo bem? Então, agora vamos continuar na nossa aula. Bom, olha só, nós temos também a parte da epiderme, que a gente acabou de estudar, nós estudamos também mais na primeira aula que tivemos, e agora nós temos a derme. Olha só, a derme, ela é dividida em papilar e reticular, tudo bem? Ó, a papilar, ela apresenta os cones dérmicos e as papilas dérmicas, que são essas invaginações, olha só. A papilar, né, as papilas, ela invade essa parte de cima, que é a epiderme, e os cones, ele invade essa parte de baixo aqui, ó, tá bom? Então, a papila dérmica é de baixo para cima e os cones é de cima para baixo, tá? Então, essa é a diferença de papila e cone. Enquanto a reticular, ela apresenta os pelos e alguns receptores sensoriais, que são as terminações livres, os epitelioides táteis, que eu já falei, os corpúsculos táteis, os receptores do folículo piloso e os corpúsculos mamelosos. Nós vamos entender cada um deles. Olha só, esse aqui é um folículo piloso que eu tinha falado. Aqui nós vamos ter uma glândula sudorípara, né? Não, desculpa, sudorípara não, uma glândula sebácea. Aqui, onde está sendo indicado, nós temos o músculo eretor do pelo. Aqui nós temos uma sudorípara. E aqui nós temos os receptores sensoriais. Nós vamos ter uma explicação detalhada desses receptores, porque são alguns, tudo bem? Olha só, esses são os receptores sensoriais. Nós temos os discos de Merkel, os corpúsculos de Ruffini, os corpúsculos de Pacini, nós temos o nervo, né? Todos se ligam ao nervo, os corpúsculos de Cálcer e os corpúsculos de Meiser, tá? Nós vamos entender cada um deles agora. Vamos começar, olha, pelas terminações livres. As terminações livres, elas cobrem uma área, mas não é muito específico, entendeu? Ela se ramifica, mas não permite a identificação exata do lugar onde está sendo efetuada a pressão. Por exemplo, quando eu tenho um mosquito nas suas costas, você sabe que tem algo nas suas costas, mas você não sabe exatamente onde está. Quem está fazendo essa indicação que tem algo nas suas costas é as terminações livres. Olha, a próxima aqui é os corpúsculos de Meiser. Ela tá apenas na pele grossa, tá? Na pele das suas mãos, no caso, mão e sola do pé, e o resto é fina, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existe dois tipos de pele, a pele grossa, que fica na mão, igual eu falei, e a pele fina, que é o restante do corpo. Olha só, elas são as únicas que ficam aqui embaixo no tecido conjuntivo, ó, tá vendo? E só os corpúsculos que ficam aqui embaixo, e elas são identificadores de pressão. Agora, os corpúsculos de Pacini, ele é um receptor lento também de pressão e ele fica envolto da derme reticular. Eu coloquei uma foto histológica, olha só para vocês verem, que mostra eles, olha, eles parecem uma cebola, tá vendo? E eles ficam bem pertinho dos nervos, eles sempre são acompanhados desses nervos aqui. E nós temos por último, calma lá. E nós temos essa última aí, que é a de Ruffini, deixa eu tirar, calma aí. Aí, nós temos os corpúsculos de Ruffini, que estão ligados às sensações térmicas. Agora vamos falar sobre os anexos da pele. O que nós vamos tratar aqui é
é o pelo, tá? Existem outros anexos, por exemplo, as unhas, que também são um tipo de anexo, mas que a gente vai entrar em detalhe aqui na histologia, é apenas o pelo. Olha só, o pelo, ele é formado dentro do folículo piloso. Aqui, ó. Esse é o folículo piloso, tá? Aí nós temos o bulbo, o plexo vascular, tudo no folículo piloso para permitir o crescimento do cabelo. Olha só, o cabelo, ele pode ser dividido em dois tipos de cabelo, né? Os lanugos, que são os pelos delgados de um feto, sabe? Eles são bem fininhos. E os velos, que são os mais macios, delicados, mas eles são, como é que fala? Nos adultos já, né? Nas crianças, geralmente, eles são os pelos fininhos do corpo. Em pessoas mais claras, geralmente são até loiros. E nós temos os pelos terminais, que são grandes e longos, né? E eles têm pigmento, por isso que eu falei que geralmente eles são loiros, os velos. E esses pelos terminais são, por exemplo, seus cabelos. O pelo é dividido em três áreas, que é a medula, que é a parte central aqui do pelo, olha, parte central. Nós temos o córtex, que é essa parede de dentro, a parede de dentro do pelo chama córtex, e a parede lateral é chamada de cutícula. E o pelo, ele também tem um músculo eretor do pelo, que é essa aqui, ó. Músculo eretor, que ele faz, ele permite, né, que o pelo se arrepie. Por que o pelo é bom que ele se arrepie? Porque quando ele se arrepia, ele cria aqui, olha, meio que uma camada que permite que o ar fique entre eles, dando uma sensação de calor, entendeu? Então, quando você sente frio, é por isso que o seu pelo arrepia. Bom, nós temos ligados ao pelo as glândulas sebáceas, que eu já falei. Aqui nós temos o poro, que vai deixar a glândula sudorípara soltar o suor aqui em cima. Então, isso tudo são os anexos. As glândulas não, tá? Só o pelo mesmo. Eu só estou mostrando essa imagem, aproveitando porque eu achei ela bem legal. E lembrando, né, que o folículo piloso, ele se origina aqui, nessa área, que é a derme, tá? Aí ele vai cruzar toda a epiderme, todas as camadas da pele e vai passar pela última, apontando assim na superfície. O cabelo também tem um ciclo. Olha só, o crescimento, que é o ciclo, nasce, cresce, vive e morre, né? Basicamente é isso. E esse ciclo dura de mais ou menos um mês, tá? Um cabelo dura mais ou menos esse tempo. E o seu cabelo, ele cresce mais ou menos em um mês, 1 a 1,3 centímetros. E agora vamos falar do ciclo. O ciclo é dividido em três fases. A fase anágena, que ele está fazendo mitose para crescer. A fase cutânea, que ela é regressiva, ou seja, ele para de crescer, ele fica praticamente estático. E a última, que é a telagena, isso aí, que é quando ele vai morrer, ele vai parar de crescer totalmente, vai quebrar e vai morrer. Ele vai se soltar aqui, ó, dando origem a um novo folículo piloso. Agora vamos para as correlações clínicas. A primeira correlação que eu quis trazer é o vitiligo. O vitiligo é uma doença autoimune que os anticorpos do corpo atacam os melanócitos. Isso impede a produção de melanina. Então, por isso que causa essas manchas brancas, olha. Tá vendo? Essa pessoa é negra, né? E ela tem essas manchas brancas porque ela possui o vitiligo e ele atacou os melanócitos que produzem a melanina. Então, nessas áreas fica sem melanócitos e, portanto, sem o pigmento. Essa condição também ataca o cabelo, olha só. Aqui, ó, essa pessoa tinha melanócitos que eram melanócitos com o tipo que cria o pigmento mais claro, que eu já expliquei na primeira aula também qual é esse pigmento. E aqui nós não temos esse melanócito criando um cabelo branco, tá? A segunda que eu trouxe é a psoríase. Ela é comum, né? Geralmente ela é comum na população, igual o vitiligo é apenas 1%, então em comparação essa é comum. E ela está ligada ao estresse. Ela é um problema também de autoinflamação do corpo. A pele acelera o ciclo de renovação, sabe? O extrato basal, até o extrato córneo lá em cima, ele faz esse ciclo tão rápido que acontece uma descamação na pele, entendeu?
E ela é tipo caspa, olha só, ela no cabelo, ela é tipo uma caspa mesmo, fica soltando essas pelinhas, solta bastante pelinha e incomoda, ela coça bastante. E quanto mais coça, mais grave fica o problema. Nós temos também a acne, né, que é extremamente comum, a acne é extremamente comum e ela ocorre por causa da inflamação da pele por causa do excesso de sebo, tá? Então tem o excesso de sebo, ocorre cravos, as espinhas e isso é a acne. E ela pode ser tratada com alguns medicamentos e geralmente ela está associada à puberdade porque esse momento tem uma desregulação, né, dos hormônios, acho que a gente pode chamar assim, e faz a produção de sebo ser muito alta. E por último, né, uma das mais graves doenças de pele, que é o câncer. Só um minuto, de novo. Bom, passou. Mesmo sendo das mais graves doenças de pele, ela não é tão letal quanto outros tipos de câncer. No início da aula, eu tinha falado que a exposição ao sol pode causar, por causa da mutação nos núcleos, né, nos DNA das células da pele, e pode causar o câncer. E outra coisa que vocês devem ficar atentos é isso aqui, ó, pintas, tá? As pintas, se ela tiver um tamanho expressivo, tiver mudando de tamanho, de formato, é bom vocês terem a noção de buscar um médico, né, um profissional, para ver se não é um câncer, né? Não querendo colocar medo em ninguém, né? Mas é bom sempre ter a prevenção. E se for, quanto antes você descobrir, melhor, porque vai ser mais fácil de tratar. Bom, então, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se você gostou e entendeu, deixe seu like, se inscreva aí e até a próxima. Falou!